Hoje sim, a gente conseguiu entrar. O castelo de Santa Catalina, localizado aqui em Jaén, tem uma longa história que remonta ao período muçulmano na região. Acredita-se que o castelo tenha sido construído no século VIII, durante o reinado dos muçulmanos aqui na região que se chamava Al-Andalus. O castelo foi inicialmente construído pelos muçulmanos como uma fortaleza para proteger a cidade de Jaén de invasores cristãos. No entanto, com a reconquista cristã, o castelo foi tomado pelos cristãos em 1246, sob o reinado de Fernando III de Castela. A experiência, né, de estar aqui é mágica, né? Porque a gente só vê em filme, a gente só vê essas coisas. Principalmente, eu acho que no Brasil, né? Que é um dos países que não tem tanta história assim, né? A torre de homenagem é a torre mais alta dessa fortaleza e aqui é o último refúgio do castelo em caso de cerco de inimigos. Sala de conferências e multiusos. Só que aqui é o que era antes. Essa sala, com entrada independente, a torre de homenagem foi um dos armazéns do castelo. Está escavada em La Roca, por isso que essas pedras, essa entrada aqui parece ser de pedra mesmo. Então isso aqui é pedra mesmo, não é estrutura, ou seja, feita pelo castelo, não, isso era pedra. E eu acredito que por isso conservava mais os alimentos, por conta do ambiente, da temperatura, não? Ambiente. Está cavado na rocha e se comunicava com a estância superior, com a torre superior, mediante uma tampilha em el techo. Ou seja, então é isso mesmo, ó. Deixa eu vir aqui. Cara, aqui, agora sim tem mais luz. Não sei o que aconteceu com a câmera. Mas é surreal ver a história assim, de perto. Pessoal, a gente nem tá nas torres de vigília ainda, nas guardas, né? Nas torres de guarda. E olha a visão que eles tinham aqui. Muito estratégico, muito. A gente gosta de muita coisa histórica, né? Começa a imaginar como eram os soldados aqui nas muralhas, como era se preparando para um ataque. É muito legal, Como é a surreal. vida aqui no pátio, o que faziam aqui. Só estando assim em um local histórico para saber. Tipo assim, gente, o que esse povo, a gente olha, vê hoje o que a gente tem. A gente mora num apartamento, como vocês sabem, compartilhado. Não é o nosso ainda, né? Ainda. Sim. Mas a gente já tem uma regalia. Olha isso aqui, gente, como era, esses muros de pedra, tudo que esse povo passou para que a gente chegasse hoje e a gente ter hoje o que a gente tem. Entender um pouco mais da vida da gente, né? O que foi que a gente... Porque a gente não é hoje. A gente foi há 100 anos, há 200 anos, 300, 500. Muito massa isso. E se não tivesse acontecido o que os antepassados da gente fez, a gente não seria quem é. Não, de forma nenhuma. Então, só agradece. Depois de ser tomado pelos cristãos, o castelo de Santa Catalina foi renovado e expandido em várias ocasiões. Durante o século XV, foram construídas novas torres e a cisterna do castelo foi reformada. A cisterna é o reservatório de água do castelo. E a gente chegou aqui na torre da homenagem, agora a parte de cima, né? A gente estava na parte de baixo, que era onde eles guardavam alimentos. Torre da homenagem também, mas é a parte de baixo, né? A gente tava aqui, ó. Aqui, ó. A gente tava nessa parte aqui de baixo. E agora a gente tá na parte de cima. Superior. Agora, audiovisual, mas era dependências del alcaide. Alcaide aqui seria como prefeito da cidade, mas do Miguel Lucas de Iranzo e Dona, que se diz? Sim. Dona Teresa Torres, século XV. E aí contando as histórias e ali a tradução em inglês.
Ó, aqui era a dependência, era o quarto do Miguel Iranzo, Dona Teresa. Vamos ver o que tinha lá em cima, não é? O castelo não foi utilizado como uma residência habitual do contestável e de sua família. Na verdade, era uma residência temporal que era utilizada em alguns momentos. Por exemplo, quando se propagou a peste negra na cidade, entre 1467 e 1469. E aqui foi onde morreu a filha primogênita desse casamento, chamada Luísa. Em 1473, depois do assassinato do contestável, Dona Teresa voltou a se refugiar aqui no castelo com seus cunhados para se proteger das constantes revoltas que tinha na cidade. Ela queria proteger a sua vida. E em 1475, os reis católicos confirmaram a posse do castelo para Dona Teresa. Chegamos na terceira planta e aqui estamos na sala do guardião da fortaleza, a sala de Miguel Lucas de Iranzo. Ele era o condestável desse castelo e não tem registro de nascimento, só a data de sua morte, que foi em 1473. Ele era de uma família muito humilde, mas chegou a ser homem de confiança do rei Henrique IV. Quando era muito jovem, entrou para o serviço do príncipe Dom Henrique e foi seu criado e amigo, o qual o nomeou alconeiro maior, que era um cargo muito importante na época. Quando Henrique foi nomeado rei de Castilha, ele nomeou seu amigo Miguel como conselheiro real, lhe deu vários títulos e um escudo de armas. Além disso, o rei Henrique quis casá-lo com uma nobre donzela, para o tornar também um nobre. A escolhida foi Dona Teresa de Torres, herdeira da maior parte da herança da família Torres, uma das principais famílias de Jaén. Foi assim que Miguel Lucas de Iranzo se tornou barão, conde e condestável de Castilha. A Dona Teresa, então, se tornou condessa de Castilha. Eles se casaram em 1456 e chegaram a Jaén em 1460. Viveram em um palácio na cidade, onde tiveram 2 filhos, Luísa e Luís. Miguel Iranzo governou a cidade, porém com oposição de parte da igreja e da nobreza. Porém, ele tinha total apoio do rei e de sua esposa. Em 21 de março de 1473, enquanto estava na igreja, ele acabou sendo assassinado. O rei então quis vingar a morte do seu amigo e veio em segredo para Jaén. Aqui ele mandou matar várias pessoas que tiveram envolvidas com a morte do seu amigo. Já a condessa de Castilha, Teresa de Torres, nasceu em 1442 e morreu em 1521. Ela pertencia a uma das famílias mais nobres de Jaén no tempo do rei Fernando III, única filha e herdeira de Carlos de Torres Solis, terceiro senhor de Vila Dom Pardo, e Guimar Carrillo. Foi o seu tio Juan, tesoureiro real, e o rei Henrique, depois da morte do seu pai, que arranjou esse casamento com Miguel Lucas de Iranzo, que era criado do rei. Mulher muito influente, cuidou e organizou de todo o seu patrimônio, ajudando sua família em diversos momentos. Viu sua filha primogênita morrer aos 5 anos de idade. Depois do assassinato do seu marido, ela administrou a cidade no lugar dele e alcançou uma grande notoriedade, sobretudo com o apoio de Isabel de Castilha, sua amiga e a aliada, a qual ela tinha ajudado em sua guerra contra sua sobrinha Joana pela sucessão do trono. Por isso, ela lhe deu total apoio e privilégios e declarou que ela tinha total supremacia sobre os assuntos da cidade. Com o passar do tempo, ela foi perdendo poder e aliados, inclusive do seu filho Luís, que depois de um fracasso amoroso, deixou seu alto cargo para se tornar frei. E com o passar do tempo, sem ter por que lutar, ela acabou se retirando da vida pública. Renunciou seus poderes e entrou para o convento Santa Inês Ecija,
com um novo nome, Sor Luisa de la Cruz. Ela ainda viveu tempo suficiente para ver o seu filho morrer, a última pessoa de sua linhagem, em 1510, e acabou morrendo ela em 1521. Uma história bem triste. E olha o sofrimento. Pessoal, para viver na cidade aqui tinha que ser atleta. Haja coluna, viu? Eu acho que já caiu muita gente aqui nessa escada, viu? É bem complicado para quem tem labirintite. Sim. Olha, pessoal, porque era tão difícil de atacar Rainha. Olha essa visão. Eu vou dar um zoom aqui. Olha quantas cidades a gente consegue ver daqui. Eu acho que no vídeo anterior a gente trouxe, né, um pouco daqui de fora para vocês, que foi o vídeo que a gente da semana passada que a gente não conseguiu ficar. Sim. Então, essa parte aqui, como a gente falou para vocês, ela é a parte do hotel, que antes Sim. era do castelo também, mas hoje é um hotel de luxo daqui da cidade. Até 4 estrelas. 4 estrelas, então assim, a gente tá fazendo planos ainda para ir, é uma coisa aí no aniversário de casamento da gente, alguma coisa do tipo assim, e aí a gente vê o que é que dá para mostrar para vocês. Já no século XVI, a fortaleza foi equipada com modernas armas de fogo e tornou-se um importante centro de defesa contra invasores. Durante o século XVIII, o castelo de Santa Catalina foi convertido em um hospital militar para cuidar dos soldados feridos. Durante esse período, foram realizadas novas reformas para adaptar o castelo ao uso médico. No início do século XIX, durante a Guerra da Independência Espanhola, a fortaleza foi tomada pelo exército francês. Os franceses utilizaram o castelo de Santa Catalina como quartel-general e prisão militar. Durante esse período, a fortaleza sofreu danos significativos, incluindo a destruição de várias torres e muralhas. Após a Guerra Civil, o castelo de Santa Catalina foi restaurada e adaptada para o uso civil. E outra coisa bem importante na história do castelo é que esse aqui, onde a gente está, é a parte mais nova. É a parte que foi feita pelo rei Fernando III quando ele tomou a cidade. Antes já haviam 2 torres. Uma torre que está bem aqui do lado, onde hoje é o Parador de Jaén, ela foi destruída. Essa foi a primeira torre. E essa é a original, é a que deu origem ao castelo. Porém, ela não foi destruída para a construção do Parador. Não, ela foi destruída bem antes pelos soldados de Napoleão. Quando eles deixaram o castelo, eles explodiram torres do castelo. E essa que a gente está aqui também seria destruída. Porém, pelo bom trato que os cidadãos daqui tiveram com os soldados, por não oferecer resistência, chegou uma carta para não destruírem os castelos. Os 3 castelos deveriam estar de pé. Porém, provavelmente por um atraso na entrega dessa carta, essa foi a última torre, essa foi a última parte do castelo que não foi destruída. Aqui era um ponto de recolha de água que se dava através de orifícios aqui. Então, ó, aqui tem um orifício, ali, aqui. E era como eles conseguiam juntar água aqui. Ali é a capela, Torre Albarrana, Capilla de Santa Catalina. Não dá para ver quanto reflexo. Torre Albarrana, defensa de la fortaleza.
Sabia que as torres albarranas se construíram diante da fortificação e se comunicavam entre elas por uma passarela. Desta forma se eliminava ângulos mortos, que seriam os pontos cegos, e se repelia o inimigo que se aproximava às portas do castelo. Aqui ficava a cidade murada. Então toda a cidade era murada. Aqui o castelo e toda a cidade. Tem uma proteção. Vista oriental de la Ciudad de Jaén. Ciudad. Las antiguas almenas son cubiertas y convertidas en troneras, y determinados puntos de los alambres se convierten en plataformas para situar las piezas de artillería. La primitiva fortificación islámica permaneció ocupada durante buena parte de la Edad Moderna, sin que en ella se realizaran transformaciones importantes. Es a principios del siglo XIX, cuando tras la entrada en la península de las tropas de Napoleón, se realizan obras de fortificación encaminadas a la defensa de la ciudad. Reparación de murallas, puestos de guardia, parapetos, troneras para fusileros y plataformas para piezas de artillería no impedirían que el 23 de enero de 1810 las tropas del general Sebastiani tomaran la ciudad sin que se produjese resistencia por parte de los jienenses. Los franceses notaron en convertir la fortificación en un acuartelamiento. En el Alcázar Viejo se construyeron edificios de 2 a 3 plantas. Os franceses, quando tomaram aqui para fazer um centro de inteligência para eles. Frente aos así como un hospital de 2 plantas con capacidad para atender a 50 enfermos. Para incrementar las defensas, las antiguas almenas son cubiertas y convertidas en troneras, y determinados puntos de los alambres se convierten en plataformas para situar las piezas de artillería. En el patio inferior se situaban 2 edificios organizados en medio, en torno a 2 patios de tierra batida, que era la residencia del Estado Mayor. La ocupación francesa determinó la transformación radical de los espacios internos en la antigua fortaleza. Un simple refugio defensivo durante los últimos siglos, que pasaría a convertirse en la principal base militar napoleónica en el Alto Guadalquivir, desde la cual se presionaba sobre otras poblaciones con el fin de someterlas a la unidad. Finalmente, el día 17 de septiembre de 1812, las tropas napoleónicas abandonan la ciudad y la fortaleza de Jaén, no sin antes llevar a cabo la destrucción de la mayor parte de las dependencias y cuarteles cristianos. Eles destruíram, não podia ter deixado para a história. Quando eu terminei de gravar, não estava pegando. No século XX, o castelo foi aberto ao público como um importante marco histórico e ponto turístico da cidade de Jaén. Olha. A perna da pessoa para chegar. Essas escadas aqui, Quando é estreita demais, é distante demais. dá pra fazer um bom treino de perna aqui. Matador, viu? Não tem como explicar. É inexplicável, realmente. Sim, tá em lugar histórico assim, é muito, muito, muito bom. E a gente pagou
3 euros pra estar aqui. Sim, 3,50, acho. Não, 3 euros, 1,50 cada. E pode vir na quarta também, que é de graça. Mas aí, na quarta, a Patrícia tem trabalho presencial, então não dá. Ó, a prisão. As dependências foram criadas durante a Guerra da Independência pelo exército francês. Olha, quem sofre do coração, cuidado que ali na frente vai ter um susto enorme. Ou vai rir. Castilho de Santa Catarina como cárcel. Onde é? Tá vendo? Não disse que era uma entrada de aula? É. Das celas. Ah, tiraram aqui. Eu falei que o pessoal ia ter medo, porque aqui esse boneco dava um grito, mas agora não deu grito. Por quê? Está sendo grito. Calaram um boneco. Ah, o pessoal joga moeda aqui, ó. Eu acho que é alguma coisa de sol. Cadê a moeda da gente? Joga aí. Vamos ver a história aqui desse aqui. O que seria isso aqui? Gente, como é frio. Onde é que ficava? Aqui é gelado. Meu Deus do céu, sofrimento. A gente fez um passeio, como vocês viram, a gente foi pra lá, a gente veio de lá, foi pra cá ver. Aqui é um passeio e a gente já vai chegando ali na entrada novamente. Ah, Patrícia. Tem uma entrada aqui ainda. A Torre de las Troneiras. É, ó. Já foi grato pelo seu banheiro hoje? Minha gente. E letrinas. Seja grato. Ó, como é alto. E cagava 2 por vez, ó. Bati um papo, não precisava do celular, porque interagia, já fazia um negócio, já fazia alguma conexão de alguma forma. Saindo daqui. El Portillo. Era uma porta secundária de acesso à fortaleza. Permitia que os residentes saíssem ou entrassem sem chamar a atenção, nem ser visto. Ficamos por aqui, guapos. E já sabem, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o vídeo, ou se tiverem algum tema a sugerir, ou se precisarem de alguma informação daqui de Jaén e a gente puder ajudar vocês, só falar aí nos comentários. E uma coisa mais, ajuda a gente também. Compartilha, curte e se inscreve no canal. É muito importante, guapos. Até mais!